Shalom, shalom, amada família Bessorá, shalom, amigos queridos, dia maravilhoso na presença do Senhor. Hoje já chegamos ao nosso 39º dia de caminhada, quem diria? Sexta semana de oração, juntinho a Cristo, caminhando com Cristo, junto uns aos outros, em comunhão, em unidade, aprendendo de pertinho com o nosso Senhor, nos sentando aos seus pés, partilhando de sua mesa, do seu amor, de sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia, da sua mansidão, da sua humildade, da sua perseverança, de sermos pacificadores do Senhor, aonde chegamos, levando sua shalom, shalom aleichem, a paz seja convosco, a paz seja sobre sua casa, sobre sua família, louvado seja o Senhor. Hoje vamos falar um pouquinho nesse tempo de oração em que estamos orando por unidade, comunhão, por este caminhar junto do corpo de Cristo, recebendo sabedoria do alto para tomarmos decisões corretas no nosso dia a dia. Hoje falaremos um pouquinho a respeito de vínculo, dos fortalecimentos de vínculo e como Cristo fortaleceu o vínculo com os discípulos. Cristo fortaleceu o vínculo com os discípulos vivendo com eles o dia a dia. Vivendo com os discípulos o dia a dia. Os discípulos estavam tão pertinho de Cristo. Nós temos alguns relatos, algumas coisas escritas, mas esses homens caminharam pertinho de Cristo o tempo todo, 24 horas, e eles presenciaram ações do Senhor que nós não presenciamos. E os vínculos são enormemente fortalecidos com as pessoas às quais convivemos, com as pessoas às quais podemos ter momentos tão especiais, momentos que de tão especiais nos ensinam e são gravados no nosso coração por uma vida toda, para bons exemplos ou mesmo para maus exemplos. Então hoje nós vamos falar sobre o fortalecimento dos vínculos, que os vínculos sejam fortalecidos de forma boa sobre cada vida. Quem nunca pôde fortalecer um vínculo, que hoje ouça as palavras do Senhor, fortaleça os vínculos na sua casa, esposo com esposa, pais e filhos, não é verdade? Amigos, fortaleçam um vínculo, irmãos em Cristo, fortaleçam um vínculo, vizinhos, fortaleçam os vínculos, é tão gostoso. E fortalecer os vínculos vem nas coisas tão simples. Às vezes nos sentar, tomar uma xicrinha de chá, conversar um pouquinho um com o outro. Às vezes, quando nós estamos fazendo coisas simples, caminhando um pouquinho, conversando com as pessoas um pouquinho, não é? Sentados um pouquinho numa literatura em comum, conversando sobre alguma ideia, sobre algum pensamento. A palavra do Senhor nos diz: bendito, né? Aquele que medita na sua palavra de dia e de noite. Então, como é gostoso quando nós podemos nos sentar juntos para meditar na palavra do Senhor. Fortalecemos vínculos quando nos sentamos à mesa, comemos uns com os outros, damos risadas uns com os outros, falamos coisas boas uns com os outros. Não é verdade? Podemos nos ver do jeito simples que cada um de nós é, mas na nossa verdadeira essência, como cada um de nós é de fato, sem uma máscara de revestimento social, mas sim como é na nossa essência, como é na nossa simplicidade, como nós somos de verdade. Que possa fortalecer o nosso vínculo, a nossa caminhada juntos, que possa fortalecer o vínculo, porque de certa forma, quando nós estamos aqui salvando uma mensagem para compartilhar, aqui é a nossa casa, todo mundo entra na nossa casa, de certa forma, nós partilhamos do mesmo espaço, assim como nós, quando estamos falando, chegamos até a casa
de cada um que está ouvindo esta mensagem, que a gente fortaleça os nossos vínculos em oração, que a gente fortaleça os nossos vínculos em comunhão, que a gente fortaleça nossos vínculos em unidade, na bondade do Senhor. E amados, então, para falarmos hoje deste fortalecimento de vínculos e como Cristo, na simplicidade do dia a dia, fortalecia os vínculos. E isto é uma verdade para o nosso dia a dia. Na simplicidade do dia a dia, nós fortalecemos os nossos vínculos. E nós formamos uma marquinha indelével nas pessoas e as pessoas formam também em nós. Nós guardamos ali os relacionamentos, a amizade, o carinho, uma palavra. Nós guardamos as pessoas que nos ajudam num dia de dor, de dificuldade. Nós nos lembramos, nós somos gratos, não é verdade? Nós temos gratidão por tantas coisas e esse é um ponto-chave da nossa vida espiritual, a gratidão. Gratos sempre por tudo, gratos por quem orou por nós, gratos por quem nos trouxe uma mensagem, gratos por quem nos deu um prato de comida, gratos por quem nos estende a mão, gratos por quem nos ajuda. E da mesma forma que a gente possa ajudar, que a gente possa estender a mão, que a gente possa ser uma boa companhia, que a gente possa ser aquela pessoa que com compaixão e misericórdia pega o amigo, Lembra da historinha? Pega o amigo, coloca sobre os ombros e leva até Cristo, para que o amigo, ele retome a sua alegria, ele retome a sua alegria de viver. Lembram da passagem que nós já conversamos sobre ela? Quando os 4 amigos levam aquele amigo que estava acometido sobre uma cama, eles ultrapassam obstáculos, desafios e chegam com ele até Cristo. Ultrapassam, olham para cima, porque o caminho que eles tinham era olhar para cima, levar o amigo sobre o telhado e chegar até Cristo. E ali o amigo foi reavivado pelo Senhor naquele momento, foi sarado, curado, transformado e saiu de lá regozijante. Levou consigo a sua cama para testemunhar para todos que aquilo que o acometia agora podia ser demonstrado como algo que estabelecia a grandeza de Deus sobre a vida dele. Da mesma forma que a gente seja tão amigo, que a gente leve os nossos amigos para a presença do Senhor, que a gente fale dos nossos amigos com amor, que a gente fale da nossa família com amor, que a gente guarde a nossa casa em oração, que a gente guarde a nossa família em oração, que os vínculos sejam fortalecidos no lar, uma família que ora junto, uma família que guarda o seu lar junto, colocando todo o mal para fora e estabelecendo a presença de Deus dentro do seu lar sobre a sua família. E hoje nós vamos falar um pouquinho de Pedro. Pedro, a pedrinha da rocha que é Cristo, num momento da vida de Pedro que não foi tão bom para ele, mas que nos faz pensar o quanto um vínculo ele é importante e que mesmo nos momentos de grande dificuldade, como esse vínculo ele é revelador e como este vínculo ele é transformador. Oh, meu Pai amado, sabe que essa caminhada com Cristo, neste tempo, na comunhão, que este tempo na unidade, na união, sabe, na simplicidade que é gerado no nosso coração de forma sincera pelo amor de Cristo, a gente se chegue direto ao trono do Pai. Isso seja construído a cada dia, porque é algo muito importante neste tempo de caminhada. Quando a gente diz chegamos ao 39º dia, é importante saber que tanta coisa foi gerada no nosso coração. E nós vamos ler hoje com revelação do Espírito Santo o texto de Lucas, dos versículos 54 ao 62. É o momento em que Cristo foi preso. Então prenderam Cristo e levaram à casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguiu de longe. Queridos, Pedro sempre esteve tão perto de Cristo, não é?
Pedro sempre caminhou tão pertinho de Cristo, inclusive nos momentos em que Cristo ele vinha para algo mais íntimo com os seus discípulos, aquilo que ele precisava conversar mais em particular com aqueles que eram mais próximos. Pedro estava entre eles, Pedro, Tiago e João. Então Pedro, o caminhar de Pedro sempre foi muito próximo a Cristo. E a gente já começa a leitura desta forma. Pedro o seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e se assentaram em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim, então, ela disse: este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: sim, você também é um deles. Não, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: com certeza, esse aí também estava com ele, também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, não sei do que está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Então Cristo se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Sabe, essa cena, amados, ela é tão forte, porque só uma pessoa com um vínculo tão profundo e tão maravilhoso, ela se vê nos olhos do seu mestre, tão de pertinho, a se enxergar nele. Quando Cristo olha para Pedro, a sua pedrinha, quando ele olha para Pedro, Pedro é revelado em Cristo. Eu creio que ali Pedro, ele se recorda de todos os momentos da sua caminhada, de se sentar à mesa. Pedro se recorda que ele disse para Cristo: ai, afasta-se de mim porque eu sou um pecador. Pedro lembra de quando no Monte da Transfiguração eles estavam lá. Pedro se lembra de que quando Cristo foi lavar os pés dos discípulos, Pedro: não, meu pé, não, o senhor não vai lavar. Pedro se lembra que na hora em que prenderam Cristo, ele tira a sua espada e corta a orelha do soldado, e muitas outras imagens vão passando pela mente de Pedro. Uma pedrinha da rocha que é Cristo na sua essência, porque Pedro tinha um vínculo maravilhoso com o nosso Senhor, de unidade, de comunhão, de amor fraterno. Pedro, um pedacinho de Cristo, a pedrinha, um pedacinho da rocha, assim como nós somos pedacinhos da nossa rocha, que é Cristo. E este mover revelador do Senhor sobre a vida de Pedro, com um olhar, quando Cristo olha para aqueles que estão intimamente vinculados com Ele, o olhar de Cristo penetra e o olhar de Cristo sonda com olhos de chamas de fogo e nos esquadrinha de alto a baixo e revela tudo que existe em nós, de tão próximos que estamos de Cristo, do quanto somos de Cristo, do pedacinho que somos dele, e somos gerados dele, e ele é gerado em nós. Esse vínculo revela profundamente
a nossa vida. Que a gente esteja tão pertinho de Cristo, tão pertinho do nosso Senhor, sermos revelados pelos seus olhos, ao ponto de Pedro, naquele momento, não teve argumentos, não teve palavras, porque ele se reconheceu na sua dor, uma dor de quê? Uma dor de impotência. Como ele ia ajudar Cristo? Ele não sabia. Ele não tinha como, não é verdade? E às vezes, o olhar do Senhor, Ele consegue mostrar como cada um de nós tem nossas limitações. Nós somos limitados nas nossas ações. Nós podemos fazer as coisas, e por mais que a gente queira fazer ótimas coisas, nós temos limitações. Então a dor de Pedro é revelada. O que ele poderia fazer? Ele não tinha o que fazer. O Pedro, né, sempre ativo, sempre ágil, sempre... ele não tinha o que fazer. A dor da vergonha que ele sentiu, porque ele sabia quem ele era em Cristo. Ele sabia quem ele era em Cristo, mas naquele momento, ele negou conhecê-lo, ele negou o ser dele. E com certeza ele se sentiu envergonhado por isso. E esse choro amargo de Pedro, muitas vezes, é o nosso choro amargo. Sabe? A gente pensar que Pedro, por exemplo, ele olhou para Cristo: eu também quero andar sobre as águas. E ele andou: Senhor, eu nunca te abandonarei. E naquele momento ele não conseguiu agir de outra forma. O choro de Pedro, ele revela a cada um de nós. Cada um de nós pode se reconhecer em Pedro. Cada um de nós pode olhar para Pedro, e cada um de nós pode entender Pedro, e cada um de nós pode se reconhecer em Pedro, naquilo que estampa as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos medos, os nossos temores, as nossas vontades, muitas vezes, de fazermos grandes coisas, mas termos limitações. Que a gente tenha um vínculo tão forte com o nosso Senhor, que a gente também, ao ser esquadrinhado pelos seus olhos, a gente possa ser tomado de tal forma pela luz do seu Espírito que é em nós, para a gente reconhecer quem nós somos, quem Cristo é e quem nós somos em Cristo. Que o nosso vínculo esteja tão maravilhosamente ligado a Ele, que a gente possa se ver na menina dos seus olhos, e que quando Ele olhar para a gente se reconheça nele. Que a gente fortaleça o vínculo na nossa casa, os esposos, as esposas, fortaleçam o vínculo no amor, fortaleçam o vínculo nas pequenas coisas, fortaleçam o vínculo na oração, fortaleçam o vínculo orando por suas casas, orando pelos filhos, orando pela família. Filhos, orem pelos seus pais. Irmãos, oremos uns pelos outros, vamos cobrir uns aos outros de oração, vamos guardar uns aos outros, vamos abençoar uns aos outros. Que o olhar de Cristo, ele passe pela gente no dia de hoje, que a gente olhe, que a gente veja, que a gente enxergue, que às vezes a gente gostaria de poder fazer muitas coisas, mas nós somos limitados. Muitas vezes nós gostaríamos de agir de outras formas, mas precisamos que o olhar de Cristo revele em nós a essência que é dele, e essa essência veio a resplandecer. Pedro, mais à frente, quando nós olhamos lá no livro de Atos,
Pedro uma coluna de Cristo, uma coluna do seu amor, uma coluna que leva a presença do Senhor. Então, que a gente olhe para aquele dia de Pedro, para aquela madrugada, para aquele momento em que um vínculo tão forte com Cristo se tornou tão revelador em sua vida. E a gente olhe para quem era aquele homem e que a gente também saiba disso. Que todos nós temos dores, fraquezas, tristezas, mas que também todos nós somos uma chama do Senhor, somos a luz. E aonde nós vamos, nós levamos a sua presença, nós levamos o seu amor. Que o fortalecimento do nosso vínculo com o Senhor seja estabelecido diariamente, conversando com Ele, orando, lendo a sua palavra. Que o vínculo na nossa casa seja fortalecido em amor, seja fortalecido em comunhão, seja fortalecido nas responsabilidades que Deus nos deu. Que a gente cuide, que a gente abençoe, que a gente resgate nas belezas simples do dia a dia, da nossa caminhada diária, esses elos, esses laços que são para uma vida toda. Que a gratidão sempre esteja no nosso coração. Queridos, um dia abençoado na presença do Senhor. Que o olhar profundo de Cristo continue esquadrinhando e chegando a todos. Agora nós vamos orar o Salminho 133 para este dia. O quão bom e quão precioso é para os irmãos viverem juntos em harmonia. É como óleo perfumado sobre a cabeça, que escorre sobre a barba de Arão, e flui para o colarinho do seu manto. É como o orvalho do Hermon, que está sobre as montanhas de Sião, porque é ali que Adonai ordena a bênção da perpétua vida. Que esse orvalho, do Hermon, que não é tão encostadinho no Monte Sião, mas o orvalho dele abençoa o Monte Sião, gera vínculo. Que da mesma forma a gente seja assim, que de onde a gente esteja, a gente seja um abençoador, porque sermos abençoadores gera vínculos. Sermos uma bênção sobre a vida dos nossos irmãos gera vínculo. Que a gente tenha muito amor no nosso coração, que a gente abençoe as pessoas que nos ensinam, que assim como Cristo, o Mestre, o nosso Rabi, ele tinha tanto amor pelos seus discípulos, tanto amor. Nós sabemos que quem ensina tem o mesmo amor, tem o mesmo amor. A gente sempre quer levar aqueles a quem nós estamos ensinando a dar mais um passo, a dar mais um passo, porque nós acreditamos na capacidade de cada um. A gente tem os nossos vínculos estabelecidos diariamente, que da mesma forma, cada um possa olhar bem nos olhos, com proximidade, daqueles que estão junto a você, aqueles que são bênçãos sobre sua vida, aqueles que oram por você. Olhe nos olhos deles com gratidão. Olhe nos olhos deles e veja o que é revelado. E deixe-se revelar por isso. Mude naquilo que você precisa mudar. Se conserte naquilo que você precisa se consertar. Pedro se consertou com Cristo. Não é verdade? O Senhor teve a oportunidade dada a Pedro, lhe perguntando, Pedro, tu me amas? E Pedro, amo, Senhor. Não cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro, o Senhor sabe. Senhor, tu sabes o quanto eu te amo. Alimenta as minhas ovelhas. O Senhor dizendo para Pedro, Pedro, hoje eu estou te dando a oportunidade de você expressar,
porque um dia você expressou que não me conhecia e hoje estou dizendo para você, você me conhece, eu sei das suas limitações e você terá muito a fazer, mas se você guardar no seu coração a imagem daquele dia que você me negou, sempre você vai estar diante de situações e isso vai afetar o seu coração. E hoje eu te dou a oportunidade de você olhar de novo nos meus olhos e de você verbalizar o quanto você me ama. Que a gente também tenha a oportunidade de verbalizar o quanto nós amamos uns aos outros, de abraçarmos, de abençoarmos. Queridos, nossa vida passa rápido aqui, passa muito rápido. Então que a gente aproveite a cada dia sendo um abençoador de vidas. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Sejamos então este orvalho do irmão abençoando Sião. Que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor livre do mal e que os vínculos sejam estabelecidos e fortalecidos no nosso dia a dia, nas nossas ações, na nossa vida, nas coisas simples que fazemos, mas que se tornem tão fortes que durem para a vida toda. Uma bênção do Senhor sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém.